Claro, com as normas do Arquivo Nacional. Porque as normas internacionais. eu sou da Unirio. Tá. E eu trabalho agora no Laboratório de Memória da Arte e da Cultura. E a gente está com um grande problema lá da parte do banco de dados para os arquivos de audiovisual, que são bem específicos. Assim. Claro. Vocês podem Então, sempre se eu consultar puder o nosso falar banco de vocês. dados e conversar. A coordenadora do banco de dados é a Gabriele, lá no MIS. A diretora técnica hoje é a Tereza Cal e tal. E aí escrever pelo site do Fale com o MIS, você vê os e-mails dela, tenta se comunicar e pode ir lá consultar, ver como a gente montou e como é. Tá? Hoje até, enquanto eu estou tendo essa conversa aqui com vocês, na Praça 15 está se dando uma palestra e recebendo técnicos do Rio Grande do Sul, que queriam conhecer, saber como é o banco do MIS e o acervo do MIS e tal, de Porto Alegre. Vamos entrar na história oral? Senão fica gazeta total. Então, é o seguinte, vamos falar um pouco do programa de história oral. Em 1966, vocês viram que o MIS tinha os autoconselhos, os conselhos de cultura. Os conselhos de cultura eram na área, eles formaram Sérgio Cabral Pai, jornalista. Nós éramos muito abusados, ele é um dos fundadores, a gente se achava. Então, jornalistas, intelectuais, criaram esse conselho de cultura. Então, tinha um conselho de cultura em literatura, isso em 1965. Conselho de cultura em música popular, autoconselho de música clássica, autoconselho de cinema e fotografia, autoconselho de teatro e tal. Aí eles se reuniam, às vezes uma vez por semana, às vezes uma vez por mês, o conselho deliberando o que eles deviam ter de documentos e tal, e eles criaram um programa chamado Depoimentos para a Posteridade, que é o nome do programa de história oral. Tiveram a ideia de criar, que na verdade só que eles não sabiam que isso era um programa de história oral, eles criaram os depoimentos para a posteridade. Seria, você convida uma figura importante da cultura do Rio de Janeiro para dar um depoimento para os seus pares, um depoimento que fique para a posteridade, sobre a sua história de vida e a sua história profissional. E cada conselho indicava quem devia dar o depoimento. O primeiro foi o João da Baiana, o segundo foi o Pixinguinha, né? Isso ainda em 1966. Nós hoje temos mais de 1.100 depoimentos para a posteridade. Nesses 50 anos, algumas gestões do MIS fizeram poucos depoimentos, outras fizeram muitos depoimentos. Nós fazemos há 9 anos um depoimento por mês. Tá? E aí nós temos um critério para escolher, tentamos alternar a figura, a área da cultura para o depoimento, de forma de fazer pelo menos um de dança por ano, um de fotografia ou cinema por ano. Agora, tem uma concentração maior em música popular, um de música clássica por ano, mas a concentração em música popular, porque o acervo do MIS, ele tem uma vocação para música popular, porque o Rio tem uma vocação para música popular. Vocês viram que das 30 coleções, você tem a maior parte é de música, de compositores ou de intérpretes, além de que ele tem a coleção da Rádio Nacional, com os programas, as partituras da Rádio Nacional dos Maestros, os programas de rádio, os programas de música, as radionovelas e tal, né? Então, se foi fazendo depoimento para a posteridade, primeiro em fita de rolo, gravando sempre, porque era para gravar para a posteridade, em fita de rolo, sempre na Praça 15. Depois de alguns anos, quando a tecnologia avançou, em fita cassete. Depois, a partir dos anos 90, de 92, em vídeo, em VHS. E a partir de 2000, digital. E depois, no meio,
2009, nós trocamos a câmera, conseguimos botar um digital mais avançado e tal e tal. Qual era o objetivo? Era guardar a memória, né? Dar o depoimento à posteridade e ele ficar guardado, o depoimento, mas à disposição dos pesquisadores, de quem queria consultar. Então as pessoas iam e ouviam esses depoimentos e tentando conservar as fitas. Mas os arquivos e museus e centros de documentação do Brasil, eles têm uma característica maravilhosa, que é os funcionários desse museu. Eu conheço muitos, e o Brasil, uma coisa que eu não comentei com vocês, tem 27 museus da imagem do som. O de São Paulo, que agora está numa fase maravilhosa, em que faz muitas atividades, teve uma reforma no espaço e tal. O de Florianópolis, o de Belém, o de Fortaleza, o de Recife, alguns eu conheço. Nós fizemos um fórum de museus da imagem do som, convidando todos, e vieram 20 em 2009, foi organizado pela Célia Costa. Aí nós fizemos esse fórum para debater, para ver se a gente criava uma rede de museus da imagem do som. Alguns até têm programa de história oral, mas voltando à nossa história oral, se fazia esses depoimentos para a posteridade e os pesquisadores podiam ir ao MIS, não havia sala de consulta, isso era junto com os funcionários, no local de trabalho e tal. Depois é que se inaugurou sala de consulta na Praça 15, sala de consulta na Lapa, para você ter um lugar especial para o pesquisador, e não, porque não pode tirar dali. Mas eu falar dos funcionários, é que no Brasil todo, eles são, claro, acabam tendo uma relação afetiva com o documento, com o material, e eles conservam muito bem, mas não gostam de mostrar, não é? Para abrir é um problema, porque vai estragar, vão roubar. Quando vai uma visita ao MIS, ver o acervo, vai alguma visita, eu aviso a todos que, por favor, abram as portas, porque eu vou nos andares e está tudo trancado, que é um medo de roubo, é um medo de deterioro. Abre tudo, deixa o ladrão levar, é melhor o ladrão levar do que isso ficar trancado e ninguém vê. Então, porque a segurança, a conservação é muito importante, que a gente sabe, olha, quando o Museu Castro Maia teve telas roubadas, Arquivo Nacional teve iconografia, Biblioteca Nacional, livros roubados, iconografia roubada, Casa Rio Barbosa teve coisa roubada. Então, a segurança é fundamental. Hoje a gente tem câmeras para segurança, a tecnologia também ajuda, tem guarda, mas o guarda é armado, mas não pode chegar na rua, porque tem o problema da violência. Agora é guarda mulher, aí tem que ser grande, porque tem muito mendigo, muito drogado na Lapa. Então, você tem o problema nós não somos a Inglaterra, né? Graças a Deus. Não somos os Estados Unidos, não somos a Itália, também não somos a Índia, se bem que a Índia tem uma ciência, uma medicina muito avançada, mas é um país que tem a religiosidade, é continental e tal e tal. Então, você tem o problema da segurança, você tem o problema da conservação, porque o que adianta você ter toda essa documentação e depois não poder consultar porque ela se deteriorou, né? Porque o textual, o Cupim comeu a partitura do Pixinguinho, do Maestro Guaraná ou do Guerra Peixe, ou porque a fotografia você não consegue mais ver. O cinema brasileiro tem um problema com isso. Vocês vão ver nesse documentário do Chico, tem uma das cenas que eles botaram de filme antigo, que eu achei o diretor muito corajoso, porque é diretor de cinema que é qualidade. Então eles não botam nada que esteja mais ou menos. Eles vão fazendo a opção pelo que tem melhor qualidade. Eu não. Se dá para ver, eu quero. Porque, é claro, nós somos pesquisadores, então a gente quer ver, mesmo que não seja uma beleza. Lógico que eu prefiro que seja de alta qualidade, mas se não puder ser em alta qualidade, não mostrar, você não vê, você está perdendo, né, uma riqueza, isso está se perdendo. Então, esses conselhos escolhiam quem? Tem um exemplo que eu acho muito bom, o depoimento do Vinícius de Moraes
foi feito em 1967. 5 pessoas entrevistando, você ouve o barulhinho do gelo no uísque. Era todo com uísque, fita de rolo e tal. Depoimento do Lúcio Alves, já foi no final da vida do Lúcio Alves, já era com vídeo e tal. Aí você vê as pessoas interrompendo, aí pede para ele cantar, e ele já não podia cantar bem, e como era. Então, você tem toda quer dizer, a natureza da questão, como foi o lado antropológico dos depoimentos. Bom, eu falei em termos de suporte, como é que isso era feito. A escolha vai depender da gestão dos diretores. O MIS teve 14 diretores, todos ótimos, dedicados, às vezes botavam dinheiro do seu próprio bolso, mas alguns por escolha política, alguns por escolha artística, alguns por escolha técnica, alguns por escolha executiva. Alguns deram mais importância à documentação, outros deram mais importância à programação cultural, outros aos depoimentos, outros a fazer exposição. Cada época, né, ele vai tendo uma tendência. Bom, a história oral, os depoimentos para a posteridade, em 92 começaram a ser gravados em vídeo e nos anos 90, ou a partir de 88 e tal, começou a ter uma metodologia mais acadêmica. Entrou-se em contato com o CPDOC, com o programa de história oral do CPDOC, e passou a fazer uma pauta para o depoimento, um roteiro para o depoimento, né? Eu acompanhei muito a área, chamava o setor de história oral do CPDOC, e participei de algumas entrevistas. As entrevistas do CPDOC eram todas sobre a Revolução de 30, depois sobre o golpe de 64 e tal. Eram longuíssimas, vocês sabem que alguns têm 90 horas, né? Não sei as mais longas quantas e tal. Eram do Cipólito, eu me lembro, eles eram 5, né? E eu participei de algumas entrevistas porque eu coordenava a pesquisa. Eram 10 pesquisadores, eu era coordenadora da pesquisa, e nós dividimos a pesquisa sobre a Revolução de 30 em 5 áreas: Rio Grande do Sul, São Paulo, Pernambuco, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que eram os estados que fizeram a Revolução de 30. Nós passávamos, assim, 6 meses trabalhando o mês de março de 1929, porque olhando aqueles documentos todos e tal e tal. E eu, além de coordenar a pesquisa, eu coordenava e trabalhava como pesquisadora no Rio Grande do Sul, né? Então eu fui algumas vezes a Porto Alegre, a São Leopoldo, com os gaúchos, né? Quer dizer, gaúcho teve Aranha, teve Vargas e tal, mas com os gaúchos, no segundo time, Maciel, quem foi ministro da Justiça. Foi ali que eu descobri que na Revolução de 30 se criou o Ministério do Trabalho, e o primeiro ministro do Trabalho foi o Lindolfo Collor. Aí eu comecei a procurar, mas por quê? Por que escolheram ele? Primeiro que você não cria Ministério Poder Executivo à toa, né? E a Revolução de 30 criou o Ministério da Educação e o Ministério do Trabalho. E aí eu comecei a procurar por quê e tal, e aí fiz uma pesquisa, que é o livro sobre a criação do Ministério do Trabalho no Brasil. Por que foi criado o Ministério? Eu adoro legislação trabalhista, eu confesso a vocês que eu sou pelo direito do trabalhador, e eu acho, até a minha tese de doutorado, que é sobre o Rio de Janeiro, tem um lado de como é a família e a cidade, a legislação trabalhista sobre... Ontem nós discutimos muito isso na minha casa, no almoço do Dia da Criança, sobre a empregada doméstica, porque os primeiros sindicatos de doméstica foi do Rio de Janeiro. Se encontrou na frente do Teatro Municipal da Biblioteca Nacional em 1974. E eu trato disso na relação da cidade com a família. Então eu sempre tive uma queda por legislação trabalhista, por trabalhismo, pelo Vargas e tal. Então eu corri atrás de por que foi criado o Ministério do Trabalho. Mas vamos à história oral. Então a história oral se fazia
todo um estudo. Você escolhia quem você ia entrevistar. Então, digamos, Cordeiro de Faria, o Marechal Cordeiro de Faria. Alguns gaúchos, foram os gaúchos que eu participei da entrevista. Você tinha que conhecer a vida dele e a obra dele melhor do que ele, que era para poder ir levando a entrevista. Você fazia, não chamava roteiro, nem pauta. Roteiro, talvez. Como se chama hoje? Roteiro. Não era roteiro, porque no MIS se chama pauta. Então, você fazia o roteiro e também ele era um pouco desenvolvido. Você não fazia o roteiro inteiro e aí começava a fazer a entrevista, chamava entrevista, né? Não depoimento, a fazer a entrevista. Você ia fazendo aos poucos, porque você não sabia quantas séries, quantos anos aquilo ia levar, quanto tempo ia levar. Quantos anos não, porque em geral elas não passavam de um ano e tal. Ia fazendo, mas sempre com o roteiro. Então, nos anos, final dos anos 80 e início dos anos 90, o MIS pegou a metodologia de história oral, quer dizer, o que eu sabia na época, nos anos 70, é que a história oral entrou no Brasil através do México. A história do México é que criou um programa de história oral, e aí se o professor, o acadêmico mexicano veio ao Brasil, se chamou, o CEPEDOC estava sendo criado, 73, 74, o CEPEDOC é de 73, né? 73 ou 74? Eu acho que a criação é 73, porque ainda foi uma salinha aqui. Primeiro era tudo na casa da Dona Alzira, mãe da Celina, né? E tal. E aí eu entrei em outubro de 74, bem no início mesmo. E você ia fazendo... bom, então o programa de história oral escolhia quem você ia entrevistar que fosse dar subsídio para a Revolução de 30. Né? E como é que esse mexicano, o professor mexicano que trouxe, que foi quem deu, digamos, a orientação para o CEPEDOC montar o programa, chamava Programa de História Oral, que a FINEP financiava, porque primeiro você não tinha o dinheiro da Fundação Getúlio Vargas, como era o financiamento, então, do Programa de História Oral. E era através desse mexicano, tá? Quer dizer, o MIS começou isso 10 anos antes, 8 anos antes, mas sem metodologia. Chamava de depoimento, mas a ideia era, na verdade, você estava fazendo história oral. Então, nos anos, final dos anos 80, 90, passou-se a fazer um roteiro que se chama pauta, né? E que nós, em 2007, já com uma turma do CEPEDOC no MIS, Célia, eu e tal, a Tereza Cal, começamos a aperfeiçoar essa pauta, e aí fazemos a pauta, lendo se tiver biografia. Hoje em dia, o problema é que você pesquisa tudo no Google, na internet. Antigamente a gente passava 2 meses debulhado nos livros, varando madrugadas para pesquisar. O problema é que é o seguinte, nem sempre a internet, o livro erra menos, né, do que o que você vai pegar na internet sobre as pessoas. Então, aí você faz a pauta, né, e com a pauta nós fazemos o seguinte, nós montamos a pauta que tem que ficar pronta até uma semana antes do depoimento. O depoimento é uma vez por mês, às quartas-feiras, na Praça 15, e ele, em geral, não dura mais do que 4, 5 horas. Dura de 2 a 5 horas e tal. E aí o depoente vai à Praça 15, ele escolhe os entrevistadores, que são 4 entrevistadores, e o MIS coordena. Um de nós coordena o depoimento. Tá? Porque tem a prática da história oral, a prática dos depoimentos, né? Que eu participei dos daqui, do CEPEDOC, há mais de 30 anos atrás, e depois em outros, porque para teses, para trabalhos acadêmicos, você sempre usa a história oral. O importante na história oral é, como em outras áreas do conhecimento e da história, é que todo documento, quer dizer, mesmo que você tenha
uma certidão de nascimento ou o arquivo de um documento que vem do arquivo de um cartório, ele tem que ser checado. Quer dizer, você tem que usar imprensa, história oral, documentos oficiais, e checar as informações para você chegar o mais perto possível. Senão, como é que você vai fazer hoje história das mentalidades? Né? Como é que você vai fazer história? Há áreas modernas da história, né, mais recentes, em que você usa documentos. Você usa o cinema como documento. O cinema tem ficção. Você usa arte. Você usa depoimentos. Você usa história oral. Mas se você tiver a história oral, quer dizer, eu acredito que ninguém deve fazer um trabalho acadêmico com uma entrevista de história oral do CPDOC. Tem que fazer com a entrevista de história oral do CPDOC, mais os livros, mais o jornal, mais as teses acadêmicas, os trabalhos acadêmicos. Aí você vai chegar o mais perto possível da verdade, sempre com a visão contemporânea da história. O que você quer ver? O que você quer descobrir? O que você quer mostrar? O que você quer revelar? O que você quer analisar? Bom, então falei para vocês como é que nós fazemos essa pauta durante um mês, né? Há um pesquisador, historiador, ou gente especialista na área. Por exemplo, você vai fazer sobre música popular, aí o especialista em música do MIS faz a pauta. Um jornalista, ou são jornalistas, ou são museólogos, ou historiador, faz a pauta, e aí a gente revê a pauta, a direção, a diretora, a vice-presidente, que é diretora cultural e de pesquisa no MIS, revê essa pauta, a gente organiza a pauta e entrega a pauta ao depoente, que é como se chama lá, o que vai dar o depoimento, para que ele, o empresário dele, ou alguém da família, corrija algum erro, diga que não quer que trate do casou 5 vezes, não quero que fale do meu casamento número 2, que é para ele sentir à vontade, né? Ou falta tal coisa, não, mas porque eu fui registrado dia tal, mas na verdade eu nasci, foi antes, isso acontece o tempo todo, ou está faltando uma parte da minha carreira e tal. E a gente manda também para os entrevistadores, para eles seguirem o roteiro. Nunca seguem, nem olham. Em geral são pessoas muito ocupadas, importantes, adoram depoimento. Todo mundo que dá um depoimento fica emocionado, adora, não quer ir primeiro, porque vai expor sua vida, que vão ver e tal, não tem tempo, não pode. Agora nós estamos numa luta com a Maria Bethânia, 50 anos de carreira, e eu quero que ela dê um depoimento para o MIS de qualquer maneira. Fui no show, converso com ela, fui no camarim, não sei quem fala, nossa, gerei já, aí quase que ela dá o de novembro, ela diz, vai ser Enredo da Mangueira, ela ainda tem show para fazer, mas vai a 4 da manhã. Não, que em março nós conversamos. Deixa passar janeiro, fevereiro. Falei, gente, a Bethânia vai fazer 70 anos, a Bethânia tem que dar esse depoimento, então que é importante ter o depoimento da Bethânia e tal. Bom, e por aí, mas em geral eles não olham, mas tem o coordenador do MIS, que aí é um técnico, uma pessoa com formação acadêmica, que vai controlando um pouco a cronologia, né, para você não sair muito, mas é uma história oral, quer dizer, você tem que deixar o depoente à vontade. Eu vou mostrar a vocês o que nós fizemos, um trabalhinho, um pequeno vídeo que nós fizemos para comemorar o 50º do MIS. Nós fizemos uma festa na sala Cecília Meirelles, que é da Secretaria de Cultura, com o governador, a secretária de Cultura, em que nós criamos, quer dizer, a Casa da Moeda criou a medalha do 50º do MIS, que foi oferecida a 19 personalidades do MIS. Tinha uma comissão que escolheu, nós trabalhamos durante 5 meses para preparar esse 50º. Aqui também, o CPDOC, quando preparou os 30 anos do CPDOC, cria uma comissão, depois os 40 anos, depois tem festa, tem baile, já tem baile no mar, tem exposição, aí a gente vê a gente com 26 anos, com 28 anos, e tal, se reencontra. Bom, muito bem, então nós preparamos esses 50 anos da Cecília Meirelles, fazendo a Casa da Moeda
nós tínhamos concorrido para a medalha do cinquentenário, ganhamos, aí eram 20 medalhas do cinquentenário. Aí fizemos uma seleção nessa comissão de 3 funcionários, 2 dirigentes, 2 governadores, 7 depoentes do depoimento da posteridade, um de cinema, um de fotografia, um de teatro, um de música, um de televisão, nas áreas da cultura. Aí para consultores do MIS, 3 consultores do novo MIS, pesquisadores do MIS, tá? O presidente da associação dos colaboradores do MIS e o governador doou fez a entrega das medalhas. A gente fazia uma ementa dizendo por que começava como se fosse um programa de televisão e tal, dizendo entrou para o MIS, na fundação do MIS já estava lá trabalhando, e em 1965 bateu muita perna na cidade, era o primeiro contínuo do MIS, seu Antônio, aí subia seu Antônio de paletó, ganhava a medalha do governador, tereré. Aí chegava tem uma carreira no teatro, na televisão, no cinema, como ninguém, como atriz, é chamada de grande dama, Fernanda Montenegro. Aí representando a música carioca, um rapaz que nasceu em Botafogo, que é compositor, Paulinho da Viola, e por aí E aí, então fizemos isso com as medalhas. E depois, um show da música tipicamente carioca, com a Tereza Cristina e o Grupo Semente, com a participação do Nelson Sargento e do Monarco, cantando algumas músicas. E começamos, a festa foi um sucesso. Foi a maior votação da Sala Cida Meirelles, a maior. Nunca se teve 642 pessoas ocupando os convidados e tal e tal. Bom, e nós começamos com um vídeo que nós chamamos de abertura, que nós encomendamos, que era uma homenagem a quem deu depoimento ao MIS. São 1.100 depoimentos, mas nós fizemos uma homenagem a quem deu depoimento nos últimos 10 anos e já morreu. Vocês lembram que o Oscar, estou com mania do Oscar, né? Parece que eu sou muito americana, não sou não, mas eu gosto de cinema, não tanto quanto de música. Mas o Oscar muitas vezes tem um momento, ou começa com quem morreu naquele ano, né? Eu tentei fazer isso, tá? Só que nos 10 anos. Então nós pegamos os depoimentos, chamamos uma empresa de vídeo, a Galé Filmes, uns jovens ótimos, aí demos a cópia, pegamos a lista, eram 14 pessoas que tinham morrido nos últimos 10 anos, mas pessoas assim, figuras espetaculares. Demos uma cópia dos depoimentos, abrimos o acervo de fotografias, eles prepararam isso tudo e fizeram 3 minutos dessa homenagem. E aí eu trouxe para vocês verem como foi a homenagem a isso. E depois disso nós vamos entrar no que nós chamamos pauta de depoimento, quer dizer, eu escolhi algumas que possam interessar a vocês, para vocês escolherem como é que vocês querem que a gente converse sobre isso. Agora vou eu de novo ver como é que... Diz uma coisa, quem são os entrevistadores? Os entrevistadores são 4 escolhidos pelo depoente. Aí eles escolhem... Eles indicam. E não se eles não tiverem que indicar, a gente sugere. Mas, em geral, eles têm. São pessoas que conheçam bem sua vida e sua carreira. Não são funcionários do MIS? Não, o MIS coordena o depoimento. Isso é um negócio interessante, porque até onde eu sei, eu não conheço nenhuma experiência parecida com a do MIS. Não sei se... A minha pergunta é... Onde o MIS se inspirou para compor esses entrevistados que fazem parte da vida do depoente? Em vez de ser funcionários. Às vezes ser pesquisadores. Certamente foram esses autoconselhos dos anos 60, esses jornalistas intelectuais que dizem assim, vamos chamar o Barbosa Lima Sobrinho, o Castelinho do Jornal do Brasil, fulano, Sérgio Cabral, e a gente se reúne e vamos fazer o depoimento, tá? Eles iam chamando gente dos autoconselhos, intelectuais, jornalistas, músicos, figuras da arte e tal. Me digam como é que eu subo agora para voltar ao meu aqui. Só clicar.
agora? Dia de abertura. Boa noite, amigos próximos de Sexo. Quarta-feira, dia. Esse samba o cinema é uma janela para o mundo que eu não teria de outra forma. E eu saí de lá com a impressão de que eu tinha achado a minha casa. Eu falei, pô, esse lugar é o meu. Eu quero isso aqui, é a minha vida. Gosto disso aqui, gostei, tá aí. Aí, grande cruzeiral. Eu continuo no rádio e faço a minha vida no rádio, por aqui, ou paro de você, advogado. Ninguém me ajudou a escolher, eu escolhi eu escolhi o rádio e foi o meu começo. Meu professor primeiro, um carteiro, fez tudo o que podia fazer para que eu tomasse mais gosto pela música ainda, a ponto de emprestar seu próprio instrumento para que eu pudesse em casa estudar melhor. Eu digo, para estudar teatro você tem que dizer, ou eu faço teatro ou eu morro. Se você acha o teu caminho, vai tranquilo. A viagem que interessa, né? Ninguém volta. Só em determinado momento acontece alguma coisa com você que você relaxa e diz, acho que agora eu cheguei lá, acho que agora eu já posso fazer a minha carreira de uma maneira mais leve, mais contraída, tratando mais do emocional, da interpretação. Depois que a gente sabe vai armazenando, não é para orgulho não, é para aproveitar esses momentos e melhorar o outro. E aí a literatura pega mais de qualquer outro, porque ela é, depois que o leitor leu um livro porque se identificou, o leitor foi co-construtor desse livro, numa medida tal que esse livro não sai dele. É transformar a página impressa num espetáculo vivo. É ou não é? Eu acho que cada cineasta tinha uma coisa, né? Cada um tem um charme, uma maneira de falar, e eu fui aprendendo com todos. Todos eram ótimos. Um rosto cruzado numa tela é a possibilidade de você ler a alma de alguém. Aquele tempo é uma coisa tão maravilhosa. O sucesso do carnaval era sucesso praticamente avançado pelo rádio. Quando você é apaixonado por algo e faz, apaixonado por uma peça e faz aquilo com amor, você consegue passar esse entusiasmo, esse amor, essa paixão. Muito obrigado a todos e ao Museu de Marco do Som. Vamos ter agora uma só partida e a todo risco. Nesse filme ninguém mexe. Esse foi o nosso Oscar. Vocês reconheciam as figuras quando eles falavam um pouquinho? Vocês viram como foram pessoas importantes na cultura brasileira? Quer dizer, isso foram os que morreram nesses 10 anos. Agora imaginem eles não terem dado depoimento. Emílio Santiago não estava na idade de morrer. Morreu de repente. Paulo Moura, um homem que quase não fala, que você não tem... falou durante 3 horas e meia. Bárbara Eliodoro já tinha muita idade, mas uma mulher inteligente, preparada, a grande estudiosa do Shakespeare. E José Wilker. Alguém podia imaginar que ele queria morrer? Tão jovem. Então vou ver.
E o Coutinho, que morreu de uma forma dramática. Vocês notaram que ele está fumando no depoimento? Sim. Vocês sabem o que ele fez? Ele chegou lá, na hora, claro, que a gente pede para assinar, não é só o direito de imagem, é o direito da utilização para pesquisa, de você consultar para pesquisa. Se for usar para algum fim comercial, você tem que falar com o titular do depoimento. É só para você poder, 48 horas depois, botar o depoimento na sala de consulta. Aí foi a Célia conversar com ele. Um pouco antes do depoimento, eles chegam meia hora antes para conversar, porque vão jornalistas cobrir o depoimento e os entrevistadores querem conversar uns com os outros e tal. Aí ela disse, olha, Eduardo, queria que você assinasse para dar o direito para a gente poder botar o depoimento na sala de pesquisa. De jeito nenhum. Mas não assino mesmo. Porque eu não quero que ninguém veja o que eu falei antes de eu morrer. Não vou assinar. Não, mas é porque isso é muito importante para a pesquisa, para quem quer conhecer seu trabalho. Você é um documentarista importantíssimo, então jovens fazendo documentário, o Brasil evoluindo, é muito importante. Não, mas não vou assinar, só quando eu morrer. Ele não podia imaginar, é uma história impressionante, né? O cara morreu de uma forma violenta, num assassinato, pouco tempo depois. Então, não e tal. Aí ele foi indo e a Célia, todos assinaram, porque antes, quando eles são convidados, eles já sabem que é para o depoimento ficar disponível na sala de pesquisa. E aí a Célia conversando com ele tomando café e tal, eu falei assim, eu assino se você me deixar fumar. Porque eu não queria aquilo, porque eu não faço nada sem fumar. Eu só... Agora você imagina num centro de documentação onde você tem o acervo e tal, e deixar fumar. A Célia não pensou duas vezes, porque ela é muito inteligente, tem experiência, falou assim, fechado. Vamos arrumar, pegamos um copo, botamos água e tal, e levamos para a mesa, depoimento com cigarro. Ele deu o depoimento assim. Então, e assinou? Assinou? Claro, 48 horas depois, estava lá. Imaginou se isso entra em inventários, e com o assassinato, com o problema do filho, a família ia ficar louca se podia. Ele fala do filho, muito no depoimento. Do filho esquizofrênico, do problema do filho. A família podia querer, com esse drama, não querer que isso fosse, entrasse em disponibilidade para o pesquisador, né? Vocês viram que são figuras de áreas diferentes, né? Tinha teatro, tinha música, Vocês reconheceram um designer, uma pessoa de artes plásticas? Sérgio Rodrigues, que criou a poltrona mole. Ele foi uma das figuras mais importantes do design no Brasil. E nas artes plásticas, não só a pintura e a escultura são importantes, também o design, né? E também foi ótimo, deu uma grande entrevista e tal. E Chico Anísio, no dia do depoimento do Chico Anísio, teve a passeata para a gente defender os royalties do petróleo. Na Presidente Vargas, que iria até a Cinelândia, às 2 da tarde, deram um feriado para mobilizar todo mundo. Eu fui para a passeata, é claro, até choveu e tal e tal. Gente, a gente vai perder o Chico Anísio. Como é que conseguir, ele já velho, já um pouco doente, mas fazendo programa de televisão, como é que a gente vai conseguir reagendar o Chico Anísio? Aí, o que fizemos? Combinamos que o depoimento do Chico Anísio era 11 da manhã. Conseguimos, ele topou e fizemos o depoimento do Chico Anísio. E 2 anos depois o Chico Anísio morreu. Agora vai muito para o novo Miss. Pedaços do depoimento, figuras do Chico Anísio, quadros que ele criou. Vocês querem fazer alguma pergunta ou entramos nos... Uma pergunta assim, que eu vi na mesa, né, Marília Pera, pessoas de renome que foram convidadas para poder fazer entrevista. Essa turma segue esse roteiro que vocês fazem? Mas nada. Essa turma é rebelde, é tudo artista, gente importante. E tem uma que a nossa vice-presidente, assim, se ela vier de novo,
Eu não participo. Era Ângela Rorô. Ângela Rorô era uma das entrevistadoras. E aí ela sentada, ela só queria tirar foto. Ela adorava e ficava tirando foto durante o depoimento. E a pauta tem 5, 6, não prestava a menor dúvida, nem o depoimento, porque o negócio dela era tirar foto durante o depoimento. Então você tem o que não presta atenção, você tem o que fica mudo, não dá uma palavra. Você tem o que quer falar mais do que o entrevistado, né? Você tem outros, antes a gente pede para colaborar, que, claro, se você está num assunto, se ele deve falar o máximo possível com a maior espontaneidade. No programa de História Oral daqui também, você não interrompia o Sarney quando ele está dando a entrevista, deixa ele falando, mas às vezes você tem que voltar para um ponto, ou passou um pedaço, e tal e tal. Tem as perguntas mais delicadas, eu adoro as pessoais, porque eu acho que o lado de história oral é muito para você pegar o que não está nos livros, o que não está, né, cara? Então, por exemplo, pelo menos, se não quiser falar dos casamentos, quem teve filho, eu dou um jeito que fale do filho, né? Mas naquele ano, foi aí que nasceu seu filho. Então, que é pra ver como nasceu o filho. Muitos vão, o filho vai assistir, mas outros não querem, dependendo do número de casamentos. Tem uns que dizem, o Zeca Pagodinho. Vocês não podem imaginar o que foi o depoimento do Zeca Pagodinho. Eu nunca pensei que ele fosse tão engraçado, eu coordenei o depoimento. Tão engraçado, muito humor, gostou de dar um depoimento. O último foi de Djavan, o Djavan ficou encantado. Estou recebendo recados dele, que ele adorou dar um depoimento. Não, mas o Zeca Pagodinho tem uns 5, 6 meses, foi esse ano. Primeiro não queria, porque a agenda de Zeca Pagodinho, vocês já imaginaram. Zeca Pagodinho também não fica sem fumar. Nem beber. Não, mas nós abrimos a cerveja. A cerveja não atrapalha o documento. Mas se ele pede maconha, é chato, é proibido por lei. No Brasil, a gente luta pela descriminalização da maconha, mas não conseguiu ainda. Como é que você vai fazer? E tal. Mas ele não falou de maconha. Então, mas uma hora ele conta o seguinte, que ele tinha jogado bola, era amigo de infância do técnico que filmava. Então isso era uma coisa ótima, fulano e tal. Tem outro que jogou bola com o Paulinho da Viola na Portela, e aí tá lindo depois. Aí Zeca Pagodinho disse o seguinte, não, mas eu tentando puxar pro lado pessoal dele e tal, algumas coisas sempre que eu podia. Aí uma hora, ele é casado há muitos anos, né? Tem filhos, netos, é muito família e tal. Mas é um pouco levado, gosta de um rabo de saia. Disse, não, o negócio é o seguinte, quando eu boto um sapato branco, minha mulher já sabe. É porque aí eu vou à vida. Quando eu boto o sapato branco, que sapato você tá hoje? Aí ele fala, não, porque é um negócio, isso não tem nada a ver com casamento, entende? Ele tem 57 anos. Ele não é um homem de 80, ou da época da bigamia. O Oswaldo Aranha tem 2 filhos da mesma idade. Nós prezamos muito o Oswaldo Aranha, ainda mais neste local, mas de qualquer forma era bígamo. Evaristo de Moraes, pai do Evaristo de Moraes, tem 2 filhos, do mesmo mês, uma mulher no meio, outra em Botafogo e tal. Mas é outra geração, né? Mas ainda nesta geração você bota o sapato branco, isso não tem nada a ver com casamento. Mônica sabe. Quando eu boto meu sapato branco. E aí, o que ela faz? Quando eu volto, ela não fala comigo. Fica sem falar comigo um dia. Porque aí eu vou pra mim. Então, tem esse lado do pessoal no depoimento, que é muito bom. E também coisas importantes da carreira. Porque, para você fazer a pauta, você ter todos os discos, todas as viagens, ou todos os livros, isso é fácil. Agora, você ter a história de vida, né? Você foi morar na Alemanha, mas por quê? João Baldo morou na Alemanha não sei quanto tempo. Por que foi para a Alemanha? Como foi aqui? Aí você sabe pelas crônicas tudo de Itaparica, mas como é que era ele em Itaparica? Como é que é a literatura dele sobre Itaparica? Então você tem que ter um lado de
sensibilidade durante o depoimento, sem invadir, porque senão ninguém vai. Tem uma coisa horrível em relação ao depoimento no MIS, é que tem gente que não quer dar porque acha que se der o depoimento morre. Então eles não podem ver esse vídeo. Esse vídeo da homenagem, a gente tem que fingir que não fez. A Norma morreu um ano depois. A Norma Bengel. Norma Bengel, Silvio Tengler foi um dos entrevistadores. Então nós tínhamos 2 cadeiras de roda para subir no palquinho, tabladinho e tal, o pé e tal. Mas você vê, foi importante ter o depoimento da Norma Bengel. Aliás, uma coisa chocante, a foto dela jovem, a foto né? Chocante aquelas duas ali. É uma coisa, mas é da vida. É um depoimento, mas não é uma figura muito conhecida, mas talvez vocês sabem de um ator que foi um dos maiores atores, melhores atores de teatro e também de televisão do Brasil, que é o Ítalo Rossi, que junto com Fernanda Montenegro e Sérgio Brito criaram o Teatro dos Sete, junto com Fernando Torres e tal e tal. O Ítalo Rossi era a pessoa mais concisa que eu já vi na vida. Ele era magro, bem magrinho, baixo e tal. Ele chegou com 20 minutos de entrevista e falou, acabou, já falei tudo, né? Não precisa mais nada. Fernanda Montenegro era entrevistadora. Bárbara Eleodoro era entrevistadora. Nós com uma pauta de dar... E ele sempre querendo parar. Não, já falei muito. Agora falou de várias coisas, não só das peças, ele estudou teatro em São Paulo, de como ele escolheu, o que ele ia fazer antes e tal, das peças, das companhias do teatro, como da vida pessoal dele. Ele falou o seguinte, olha, eu bebi todas, mas eu bebi como vocês não podem imaginar. Ora, numa entrevista para o jornal, para a televisão, ele não vai falar isso, mas ali você vai sentindo que você deve falar, né? Que você tem que falar. Olha, antes da gente trabalhar a sério, vamos dar uns 5 minutinhos de intervalo para eu tomar um café? Pode ser? Pode. Pode ser 5 minutos. Olha, são 4h20. 5 minutos. A gente consegue um café? Deixa eu ver se tem. Tá, se conseguir. Eu queria fazer uma pergunta agora. Claro. Assim, quando a gente, em primeiro lugar, parabéns, assim, um projeto inovador, acho que o Rio de Janeiro merece isso, né? E, assim, eu tô apaixonada. E ver você falando assim, a gente fica muito mais emocionado e apaixonado também. Assim, por exemplo, eu tava pensando aqui, você tem esses depoimentos e tal, existe de você fazer novamente, por exemplo, Fernanda Montenegro, que já deve ter dado um depoimento, vocês pensam, e é uma pessoa longeva, vocês pensam em fazer novamente? Já aconteceu isso? Não tem? Grande pergunta. Cada gestão, cada período toma uma decisão o que fazer os depoimentos. Se faz, por exemplo, o maestro Edino Krieger foi diretor do MIS, presidente do MIS por quase 3 anos. Foi quase o meu antecessor, teve 7 meses antes, mas antes foi ele. Ele é um maestro, que hoje tem 82 anos, 83, já deu depoimento ao ministro da Posteridade. A prioridade dele era digitalizar as partituras que não se perder. Ele não fez nenhum depoimento durante aqueles 3 anos. O negócio dele era o documento e principalmente as partituras. Ele construiu o andar, pegou o programa Finale de digitalização de partitura já, e foi aquilo que ele se dedicou, né? Então, nós tivemos que tomar uma decisão. Eu criei um conselho diretor, que é formado por mim, pelo vice-presidente, pelo diretor administrativo e financeiro, a diretora técnica e uma assessora em museologia, já que é um museu. Nós nos reunimos uma vez por semana e tomamos as deliberações. A nossa deliberação para o depoimento da posteridade foi que nós faríamos um por mês, sempre. Que nós tentaríamos alternar as áreas de atuação na cultura, para não haver uma concentração grande demais na música, mas sabendo que a música popular seria a maior demanda. E que nós faríamos, convidaríamos para depoimento pessoas acima dos 60 anos, com raras exceções. Hoje, por exemplo,
eu tive a reunião, porque não pôde ter ontem, no Conselho Diretor, ao meio-dia, e combinei com eles que para os próximos 6 meses nós vamos baixar a média de idade para 50. Porque, vou dizer por quê. Vocês notaram a minha sensação, meu sentimento em relação a não perder determinadas figuras. Então, o que eu pensava é o seguinte: se morre uma pessoa que nunca deu depoimento, mas morre na ordem natural das coisas, morre porque está velho e tal, se tem alguém de 80 anos, de 70 anos que nunca deu depoimento ao MIS, eu acho que a gente deve dar preferência, agarrar aquele depoimento antes que morra, em vez de pegar o depoimento de alguém no auge da carreira aos 40 anos, o que tem muita coisa para dizer. Porque o grande exemplo do MIS, o Chico Buarque deu depoimento quando tinha 22 anos. E depois não quer dar outro. Porque ele já deu um depoimento ao MIS, com 22 anos. Então nós perseguimos Gil, Caetano, em termos de música, Paulinho da Viola. O Caetano não quis dar, até agora. Talvez dê, talvez não dê, e tal e tal. Mas figuras que já têm 70 anos, então por isso que a gente fez esse corte de 60 anos. Abriu algumas exceções. Zeca Pagodinho, o diretor administrativo financeiro, que além de diretor tem 40 anos de Estado e toca violão muito bem, é louco com Zeca Pagodinho. Há 9 anos que toda reunião de conselho diretor diz assim: eu acho que a gente devia fazer isso. E ele sempre pede. Aí, o Zeca Pagodinho ainda não tinha 50 anos. Eu disse assim: mas Eduardo, nós vamos pegar o depoimento de uma pessoa de 40. Mas é o Zeca Pagodinho. E tal, e tal, e tal. Bom, aí foi indo. Aí este ano, que é um ano de mudança do MIS, com a obra atrasada, com a Secretaria de Cultura trabalhando muito com o MIS e exigindo muito do MIS, interagindo muito com o MIS, chegou no início do ano e falou assim: olha, nós vamos fazer uma homenagem ao Eduardo. Zeca Pagodinho já está com 57 anos, vamos convidar Zeca Pagodinho. Outra coisa, a gente tem dificuldade em achar pessoas de muito destaque na área do cinema, da fotografia e do cinema, da fotografia e da música clássica, que é como o Edino Krieger gosta que se fale e tal. Não é que você não tenha figuras da música clássica importantíssimas no Brasil de mais de 60 anos. Tem. Mas se não são figuras muito conhecidas ou com uma obra de muita relevância, você não está perseguindo aquele objetivo de não pode morrer sem ter dado depoimento ao MIS, né? Então a gente está procurando, quer dizer, quem deu depoimento na área de arte de música clássica foi Isaac Arabchevski, Edino Krieger, essas figuras de compositores, maestros, tentamos muito Morelenbaum, pai e tal. Cinema. Então, cinema, eu queria que todos os grandes diretores do cinema brasileiro dessem depoimento ao MIS. Então, fomos começando com os de 80 anos que não tinham dado. Roberto Faria, o Eduardo Coutinho e tal. Chegou num determinado momento que naquele ano ainda não tinha nenhum de cinema e que os de cinema eram jovens. Quer dizer, nós convidamos Bruno Barreto. Porque aí eu peguei o seguinte: quais são os filmes mais importantes do cinema brasileiro? Quais são os diretores? Vamos fazer uma lista dos 10 ou dos 20 diretores mais vivos do cinema brasileiro. Aí a gente foi fazer dos vivos do cinema brasileiro. O Carvana, que era ator também, e tal e tal. Aí desses muito importantes, o Bruno Barreto é o diretor de Dona Flor e Seus Dois Maridos, que é uma das maiores bilheterias do cinema brasileiro, e de outros filmes importantes. O Bruno não tem 60 anos, talvez tenha agora, tem 57 anos, morou não sei quanto tempo nos Estados Unidos, é filho do Luiz Carlos Barreto, tem uma família que é importante no cinema brasileiro.
convidamos o Bruno Barreto. Ele foi duro, hein? Porque ele queria que pagasse passagem da mulher. Ele mora em São Paulo. Ele chegou, almoçou com o pai. Ele fez malcriação. Ele deu trabalho. Célia Costa queria tacar uma jarra na cabeça dele, porque ela é pernambucana e é braba. Foi uma coisa. O depoimento dele foi ótimo. Ele ficou emocionadíssimo com o depoimento. E foi muito importante ter aquele depoimento. E ele não tinha 60 anos. Muitas pessoas no MIS e no Conselho Diretor querem a repetição do depoimento. Vamos mais um depoimento. Se for alguém que deu o depoimento muito jovem e já está com muita idade, a gente repete. Mas eu não quero que isso vá na frente de quem não deu. Então nós fizemos algumas exceções. Uma delas, e eu me orgulho enormemente, foi Dona Ivone Lara. Dona Ivone Lara tinha dado um depoimento ao MIS há 30 anos atrás, ou há muito tempo atrás. E aí, Dona Ivone Lara ia fazer 90 anos e tal, já perdendo um pouco a capacidade de falar, de concatenar as ideias, nós fizemos um depoimento com Dona Ivone Lara, que foi ótimo, em que ela nunca tinha falado desse assunto e eu sempre tive curiosidade. Essa Dona Ivone conheceu Ella Fitzgerald. Elas foram apresentadas em Chicago. Porque ninguém tem essa mania. Eu gosto muito de jazz e minha cantora favorita era Ella Fitzgerald. E eu vejo muita semelhança entre ela e a Dona Ivone, até na peruca. Ela só tem a peruca e o timbre e a capacidade vocal. Quer dizer, a Dona Ivone é muito mais importante. Um que é porque é brasileira, outro que era compositora. Ela não era compositora e tal. E eu tinha essa curiosidade. E aí perguntei a Dona Ivone, ela disse, uma vez eu fui aos Estados Unidos, me levaram não sei aonde, e eu fui cantar em Chicago. E aí lá disseram, vamos lhe apresentar ela. Elas conversaram durante 15 minutos. Duas cantoras negras, importantes na sua música, uma compositora no Brasil e tal. Ela não tinha falado isso no outro depoimento, nem tinha ocorrido essa história e tal. Então, Fernanda Montenegro repetiu, Ivone Lara repetiu, mas você vê, gente que está chegando aos 90 e que deu cedo, né? O Fundo de Quintal repetiu no ano que eles estavam comemorando 40 anos de carreira, porque muito da música do samba, de uma vertente do samba, pagode mais recente, mas que veio do Fundo de Quintal, e eles tiveram influência do Fundo de Quintal, e tal. Então nós acabamos chamando o Fundo de Quintal, todos eles, o Bira, o fulano e tal. Vocês transcrevem esses depoimentos? Porque seria uma loucura. Nem pensar. Porque muitas pessoas, muitas vozes, para um transcritor é um trabalho. O que nós queremos publicar os depoimentos. Então nós fizemos um projeto de publicação, já se publicou no Pixinguinha, caderno, trechos editados, mas tem uma publicação de livros por duplas. Aí nós montamos 5 duplas, 2 depoimentos em cada, com uma editora e tal. Não conseguimos respaldo legal. Você não pode escolher uma editora, você não pode ter essa coisa de serviço, que eu espero que no novo mês a gente consiga, porque vai ter outra legislação. Nós bolamos 5 duplas, Oscarito e Grande Otelo, Caymmi e Jorge Amado, Nara Leão e Zequete, não é no espetáculo? E fazer os livrinhos do depoimento em português e em inglês para vender no novo MIS. No espetáculo. Ele vai ao novo MIS, ele vai na loja, na livraria, ele quer comprar produtos MIS. Aí ele compra um livrinho, Zequete, Nara Leão, né? Um espetáculo. Tem um livrinho, né? Tom e Vinícius. Mas não acha mais os livros, tem um Não, esses cadernos vendem, custa R$7. Ainda tem o caderno do Pixinguinha, mas que eram cadernos e são trechos com a pergunta e tal. Não é uma coisa, porque é um negócio feito há 30, 40 anos atrás. Mas a publicação, né? E hoje, quer dizer, as editoras acabando, o livro em papel acabando, mas ainda existe o livro. Então, se for tipo um livro de bolso, né, um perfil que o turista leve, em vez de levar cartão postal, mas lutamos durante um ano. Fomos para a Procuradoria, o procurador da Secretaria de Cultura
quando ele foi analisar o final do processo, que já estava desse tamanho, mas quase me chamou de bandida. Mas escolhendo uma editora, mas não pode. Ora, se você botar uma concorrência entre as editoras, vira um projeto comercial, porque tem que ganhar mais barata. Não vai botar fotografia, não vai... É duro. Quer dizer, a gente não quer lava-jato, quer fazer tudo certo, mas também quer que o Brasil ande, caminhe. Não é fácil ser brasileiro. Bom, vamos lá. Aqui, né? O que eu preparei para vocês foi, não, aí agora já podemos fechar. Está lá na setinha. Aqui? Não, lá do outro lado. Lá no lado oposto. Tá, aqui. Muito bem. Então é o seguinte. Pautas de depoimento. Então eu selecionei algumas pautas por áreas diferentes, com as datas e com as áreas da cultura. E depois dessas, eu escolhi algumas para trazer a pauta para cá, para discutir com vocês, para vocês verem, para vocês terem uma ideia, para vocês darem sugestão e tal. Então vejam, na nossa gestão, entre 2008 e 2015, Elton Medeiros, sabe quem é? Compositor popular, que fez Mascarada, parceiro do Paulinho da Viola, de música popular, em fevereiro de 2008. Ana Botafogo não tinha 60 anos, mas as bailarinas, nós já fizemos um programa com bailarinas, porque as mais importantes, Lescova e tal, já deram depoimento quando eram mais novas. Bailarina de 90 anos, de 80, ela já não tem mais vocês gastaram. E aí a gente queria alguma coisa em dança. Aí chamamos Ana Botafogo, porque Ana Botafogo foi a primeira bailarina do Teatro Municipal. Bom, ela, nos entrevistadores, tem uma coisa curiosíssima. Um dos 4 era o pai. Porque ele está escrevendo um livro sobre ela e papai sabia tudo da vida dela. Bom, Ana Botafogo da dança. Miguel Proença, a música clássica, em 2010. O Bruno Barreto, que eu comentei com vocês, cinema. O Garcia Rosa, de literatura. Tem o João Baldo também. O Garcia Rosa, em 2012. O Valtércio Caldas, pintor artista plástico, em 2013. O Francisco Horta, para esporte, porque o Luiz já teve alguns depoimentos, são numa série temática. Durante a ditadura teve vozes, como é que se chama das vozes? Não era vozes da ditadura. Vozes rebeldes, alguma coisa para falar sobre a ditadura. Já teve sobre escolas de samba, já teve um projeto, uma série, são séries, uma série sobre a imprensa, só com jornalistas e tal. Então, e já teve sobre esporte. Então, no ano da Copa do Mundo, nós botamos no site do MIS trechos dos depoimentos com os jogadores de futebol, ou técnicos de futebol, sobre... teve um diretor que devia ser Flamengo, que fez a história do Flamengo. Aí chamou... tal. Aí começaram a pedir para o Francisco Horta, porque foi um fluminense, um tricolor fanático e tal, muito tricolor, mas o tricolor fanático começou a pedir, porque o Francisco Horta tem 80 anos e é um cara erudito, e é juiz, é desembargador. Foi um depoimento ótimo, ainda levou claque. Levou muita gente para aplaudir, que era um do esporte. O Pelé deu depoimento, o Zico deu depoimento, mas Romário, por exemplo, agora senador da República, era um bom depoimento, né? Antônio Fagundes deu o primeiro depoimento desse ano, de janeiro, foi um ótimo depoimento. Então, esses daqui eu selecionei para vocês virem por áreas, tá, de atuação. Agora vamos... Posso fechar aqui? Aí agora... as pautas que eu trouxe para vocês escolherem que pauta vocês querem que a gente abra e vai discutindo junto. Lances, vamos lá. Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho será o primeiro?
ficha técnica, né? A data, o local do depoimento, o nome do projeto, o nome do depoente, os entrevistadores, dizendo qual é a profissão deles, a área de atuação, Vildora, músico, produtor. Eles dizem o que eles querem. Porque às vezes você diz fotógrafo, não sou fotógrafo, sou não sei o quê. Então, assim, diz o que acha que é. Você quer Hermínio Belo de Carvalho, a gente bota. Compositor e pesquisador. Não sou pesquisador, detesto fazer pesquisa. Eu sou poeta, criador, descobri Clementina de Jesus. Músico e produtor musical. Max Pierre, produtor musical. Paulão Sete Cordas, músico e produtor musical. Anselmo Góes, jornalista. Eu coordenei, e o João Pimentel Janjão, que é um jornalista especializado em música, fez a pauta. Sempre começa com o nome completo, a data e o local do nascimento. A gente já bota na pauta, que é para ver se tem notícia que tem, o nome dos teus pais, aí se tem irmãos e tal. Depois, a convivência familiar com os pais e o ambiente musical em casa. A gente puxa um pouco para o que tem a ver com a carreira, mas sempre perguntamos aonde estudou, se era bom aluno, se não era, quais as dificuldades, até que ano foi do estudo, se mudou de cidade, porque mudou. A infância e a juventude entre Del Castilho e Irajá. A lembrança das brincadeiras, os amigos e as escolas em que estudou, o lado rural do subúrbio, os irmãos, as influências do tio-avô e do tio Beto Gato. As primeiras lembranças musicais, que ele ouvia, se ouvia rádio, se era televisão, se era disco, como era. As primeiras incursões como pandeirista aos 14 anos, nas serestas de Seu André e Zeca Vaca Brava. O bloco Boêmios do Irajá e a ala do Pagodinho. A pauta não tem perguntas, né, Rosa? Não, são tópicos. Não, a pauta, como aqui também não tem. O roteiro são tópicos, são áreas, porque ainda mais que você tem, aqui também são 3 entrevistadores em geral, na sua geral. Às vezes menos, 2, mas tem mais de uma pessoa, né? Porque uma pergunta pode não... se pergunta, ele vai dizer sim ou não, ele pode não se estender, você tem que ter uma área, né? Uma questão. Trabalho em tempos desde os 14 anos. Olha só, feirante, camelô, contínuo no CEPA, apontador de jogo do bicho, corretor zoológico, que é como ele se chama. Aí o bloco 2, as rodas de samba dos anos 70 e 80, o Partido Alto e o Cacique de Ramos. As primeiras incursões nas rodas de samba do grupo Pau Ferro, do bar Fundo de Quintal, em Vista Alegre, do Melodia e na Saúde. O pagode da Beira do Rio, o pagode da Anitta e do João Nobre. A influência do Partido Alto, os grandes mestres da arte de versar e hierarquia na roda de samba, o encontro com a Anicela. E você tem, os outros também têm. Se eles quiserem olhar isso e puxar, eles puxam. Se eles não puxar, quem está coordenando puxa. Às vezes ele vai entrar num outro assunto. Ele pode ser um cara prolixo, como Gilberto Gil, que depois acabou às 9 horas. Ou ele pode ser um cara conciso como o Ítalo Rossi, que às 3 horas, assim, acabou? Vambora? E tal. O encontro com Arlindo Cruz, a amizade, os sambas nos ônibus, o fim de noite nas tendinhas do cemitério de Irajá, a parceria e a chegada ao Cacique de Ramos. As rodas do cacique, a importância do bloco e das rodas na geração anterior e na geração do próprio Zeca. A nova sonoridade criada, a rica geração de partideiros, Bira, o Fundo de Quintal, os amigos Beto Sem Braço, Leoci Almir Neto, Baiano, né? Por que você bota isso na pauta, o nome dessas pessoas? Porque ali o depoente, o entrevistado, pode querer contar um caso, ou dizer como conheceu, ou por que fez isso. Então, quanto mais informações você tiver na pauta, é melhor, mais possibilidade do enriquecimento do depoimento você tem. O depoimento, ele não quer só acumular informações, reunir muitas informações. Ele quer um lado do sentimento
dessa pessoa em relação à sua carreira e à sua obra. O que é que ele sente sobre a carreira? Como é que ele se vê? Né? Temos muito prosa. Tem uns prosas que se acham, né? Que aí começa a contar, mostrar como é importante. Tem os outros modestos que acham que, né, não merecem isso tudo, então se sentem muito homenageados e tal, de terem sido convidados. Os primeiros sambas gravados em 81, diz o nome dos sambas. Em 83, Alcione grava Mutirão de Amor com Jorge Aragão, ele como compositor, no disco Almas e Corações. Os originais do samba gravam depois do Temporal, que ele fez com Beto Sem Braço, e que depois ele grava. Bete Carvalho. Jorge Aragão também deu depoimento. Jorge Aragão vai ser o titular do... Vocês sabem qual é o programa? Um projeto chamado Samba Book, da musiqueria, que o primeiro foi João Nogueira, depois teve Zeca Pagodinho, esse ano foi Dona Ivone Lara, tá? O próximo é Jorge Aragão. E aí eles sempre vão nisso para ver o depoimento. Tem um livro, tem 2 discos, songbook, quer dizer, outras pessoas gravando as principais músicas, tem um caderno de partitura, muito bom. Os outros entrevistadores, os convidados pelo depoente, eles também participam da elaboração da pauta? Não, a pauta é feita pelo Mas se eles quiserem na hora perguntar, claro, a pauta é uma orientação para ser alguns. Provavelmente eles têm acesso a histórias que em pesquisa a gente atores, ator e atriz que fez teatro, que fez novela, você já imaginou? A quantidade de informação. Beth Faria fez não sei quantas novelas, não sei quantos filmes, mais teatro. Aí para aquilo tudo, são páginas e páginas. Você não pode entrar em cada novela, mas você lista, que é para você não perder a informação sobre algumas delas. Então, Alcione, a parceria com Beto Sem Braço, Bete Carvalho grava Giló com Pimenta, dele com Arlindo Cruz, e Camarão que Dorme a Onda Leva. Ele vai contar o sucesso que essa música fez e tal. A primeira gravação de Zeca como intérprete. A música ganha e o Brasil participa também da gravação de um clipe do Fantástico na Feira de São Cristóvão. A estreia em um palco no Asa Branca, com Lançando Suor no Rosto. Zeca tem 6 músicas gravadas e canta 5 no disco Raça Brasileira. Aí a produção do disco. Depois a importância da rádio tropical para divulgar a turma do Cacique de Ramos. A comparação do Jornal Paulista com Noel Rosa. Só que ele não chega a ser um compositor. Noel Rosa morreu muito cedo, né? Produziu poucos anos. O Zeca já é um senhor de 57 anos, mas ele não tem a importância como compositor, mas no Jornal de São Paulo. A explosão do pagode e o início da carreira na década de 80. Então, Milton Manhães pode, pela RGE, gravar a turma que tinha lançado Raça Brasileira, e o Zeca vai para o estúdio. Em 86, ele está na lista dos 10 mais vendidos, porque o Zeca é um fenômeno de sucesso, de venda, né? Ele é um fenômeno de venda, enquanto outros cantores muito importantes não vendem. Né? Aliás, esse samba boom não vende nada, dá um prejuízo. Né? Eu, da Dona Ivone, eu já ouvi mais de 7 vezes os discos, li o livro e tal, mas não vende. Quem vai comprar? É caro. Você quer, e hoje em dia você não compra nem disco, mas... Tudo na internet. Aí vai falando de sambas, SPC, Coração e Desalinho, tem alguns que cantam. Cantam um pedaço e tal. Zeca não cantou não. Às vezes, porque o depoimento é aberto, o da CBDOC é fechado. Fechado. Porque é claro, aqui é história política, né? Lá é cultura. Então o depoimento é aberto, é de graça, tem um café, tem um lanche, com 2 horas de depoimento, faz um intervalo. Tem aquelas pessoas que vivem em seminário, lançamento, que vão só para comer. Aí o Djavan teve 100 e lotou. Nunca pensei que o Djavan tivesse tanto fã. Tinha muito fã, lotou. O velhinho, magrinho, não conseguiu a senha. E o lanche? Como é que ele... Às vezes ele dorme, às vezes ele presta atenção. O maior ibope
foi, nesses 9 anos, Ângela Maria. As pessoas iam com o disco dela para ela autografar, queriam foto com Ângela Maria, um sucesso Ângela Maria. Muito mais que Gilberto Gil, Paulinho da Viola, ou Norma Taylor. Ângela Maria foi um sucesso. Bom, aí, Judia de Mim, Brincadeira Tem Horas, o disco Patorna do Cosmo de 87, com Crianças do Morro da Mangueira. O Zeca Pagodinho faz muito projeto social, né? E gosta de crianças, as crianças em Xerém, o envolvimento dele com Xerém, por quê? Porque ele não nasceu em Xerém. Como é que ele foi para Xerém e tal, ele ajudando as vítimas de incêndio. E em 88 foi para a RCA, aí os discos fez na RCA. Em 89, Boêmio Feliz, a música título do Beto Sem Braço, depois participação do Wilson Moreira, a última fase na RCA, BMG, Mania de Gênero, porque você tem que pegar todos os discos, todos os filmes, todas as novelas, botar na pauta. Se vai se tocar nesse assunto ou não. Aí um dos entrevistadores, se ele der uma olhadinha, antes ele não dá mesmo. Coitado, as pessoas perdem sua tarde de trabalho, hoje vão ao MIS e reclamam dos entrevistadores. É injusto, né? Mas eu agradeço tanto, na hora, a gente agradece muito a participação dos entrevistados. Às vezes, há entrevistadores mais importantes que o entrevistado. Há figuras assim importantíssimas. Aí, a ida para Poligram, nos anos 90 e 2000, o diretor artístico Max Pierre diz que foi quem botou o Zeca Pagodinho no mercado, né? No mercado. Convida o Rio do Hora para montar uma orquestra, aí passa a ter violino, instrumento de sopro, quer dizer, a música fica muito mais rica, as gravações, né? Cordas e sopros, Deixa Clarear, Não Sou Mais Disso, Vivo Isolado do Mundo, Hoje é Dia de Festa em 97, com Posso Me Apaixonar, a parceria com o pai Gessé, o tio Beto Gago, os nomes são sempre bons, né? A regravação de Lama nas Ruas com Mirti Neto, o duo com Caetano do Com Que Roupa, de Noel Rosa, isso foi no Casa de Samba, vocês sabem a coleção Casa de Samba, que tem 1, 2, 3, 4, e ele gravou com Caetano Com Que Roupa, é ótima a gravação, muito boa. Zeca Pagodinho e Seu Balancê, de Tuninho Gerais e Paulinho Rezende, Vai Vadiar, que é um sucesso do Monarco. Zeca Pagodinho ao vivo vende mais de 1 milhão de cópias e ele ganha o primeiro Grammy, que é o prêmio de música americana da carreira. Melhor disco de samba e pagode. E Água da Minha Sede, em que tem vários sucessos. Regravação de Jura do Senhor. Aí ele ganha o segundo Grammy. Depois Deixa a Vida Me Levar, que é uma marca na carreira do Zeca Pagodinho. Aí a faixa título com Serginho de Meriti, que vira hino da seleção. Depois o disco que tem Você Sabe o que é caviar? Nunca nem ouviu, só ouço falar. E o terceiro Grammy para o sambista e depois da mudança de Xerém para Barra da Tijuca. Vocês sabem o que ele diz, por que ele mudou de Xerém? Porque os filhos entraram no ensino médio e que aí Xerém não tinha escola, nem boa escola, e teve que ir para Barra da Tijuca. No primeiro ano ele foi muito infeliz na Barra da Tijuca. Não tem onde ir. A pessoa não anda na rua, não tem esquina. Então, parece Brasília. Depois se adaptou, porque aí ele começou a trazer Xerém para a Barra da Tijuca, no quiosque e tal. Sempre, de vez em quando, calçando sapato branco. Para dar dois bordejos. Aí o acústico MTV, com Marcelo D2, aí olha, tá vendo? Eles modernizando ele, botando ele para os jovens. Nando Reis, Simoninha, Jairzinho, Falcão do Rafa e outros. O CD A Vera, Traz pra São Jorge, Dona Esponja, Cadê Meu Amor? O segundo acústico MTV, que é homenagem à Gafieira e ao Billy Blanc, com Pistão de Gafieira. Nesse disco ele regrava samba e lance inéditas, uma homenagem a seus ídolos, Miltinho, ele falou muito do Miltinho,
Uma Prova de Amor dá 2 troféus da música, do Prêmio da Música Brasileira, do Macchini, melhor disco, melhor cantor. A música título é sucesso nas rádios e tem participação de João Donato e do Jorge Benjor. O disco é lançado em setembro, Então Leva, e ele tem uma música que é muito boa do Luiz Carlos da Vila, que tinha morrido no mês anterior. Morre um parceiro, ele faz homenagem. Ele é muito sentimental, sem dúvida. Uma Prova de Amor com o Neto e a Velha Guarda da Portela, Filho da Minha Vida, em homenagem a Beth Carvalho, que é a madrinha. Ele conta porque que é madrinha, como é que ela protegeu ele. A música título do Moacir Luz, Sucessos, e aí Dolores de Monarca e Mauro Diniz, escolhida a melhor canção do Prêmio de Música Brasileira. Aí Vida que Segue, marcando 30 anos de carreira, que tem participação de Marisa Monte, Paulinho da Viola, Velha Guarda Portela, Milton de Holanda, Zé Menezes e Amandu. Depois Ser Humano, com Juninho Tibau, depois Mona Lisa e tal. Sempre termina a pauta com este bloco: Vida Atual, Cotidiano e Projetos Futuros. Como é que é o cotidiano? Porque fora tudo que você contou, fora a música e tal, o que você gosta de fazer? Você tem hobby? Quais são os seus hobbies? Eu sempre pergunto assim: você vê televisão? Você vai ao cinema? Você vai à casa dos seus amigos ou amigos vêm na sua casa? Como é que você é com a família? Ele só fala que ele gosta mesmo de brincar com os netos. Ele gosta de brincar com os netos, de ver os amigos, quando não calça sapato branco. Os amigos, o lazer, o que você faz? Depois os projetos em andamento. Ali, por exemplo, às vezes eles não podem contar ou não querem, mas acaba contando. Qual é o próximo disco? De Djavan tá lançando, não sei o que, quais são os projetos futuros. Eu ainda quero fazer isso, ainda quero fazer aquilo. E depois deixar uma mensagem para a posteridade, um recado para a posteridade. Uns dizem coisas lindas e tal. Sobre, eu acho que o importante é você fazer o que você gosta. Eu diria isso, eu me arrependo, um chora, se emociona. É um lado de emoção. Vocês querem fazer perguntas? O papel do mediador nesse caso é fundamental, né? O papel da mediação aí é fundamental para dar o ritmo, voltar. É muito importante a mediação, que a gente chama de a coordenação. Você estuda a pauta antes, você vai coordenar. Você tem que estar, às vezes, um depoimento de 4, 5 horas, você sai de lá como se você tivesse levado uma surra. Porque você tem que ficar atento, prestando atenção ao sujeito que está do seu lado, aos outros, ao público e tal. E você não pode deixar de não passou um filme que o sujeito fez, que foi muito importante e que foi 20 anos antes. Você tem que voltar. Olha, mas quando você fez o filme e tal, como é que foi? Então, a coordenação é fundamental. Agora, os entrevistadores também. Tem entrevistadores que você quer contratar para ser funcionário do MIS. Que trabalha tão bem, que faz tão bem, que presta atenção, faz pergunta interessante ou faz comentário. Tem muito entrevistador que quer fazer comentário. Eu quero deixar aqui o depoimento, que o fulano foi muito importante para isso, para aquilo outro. E quando tem um cônjuge, em geral uma mulher, eu não sou machista não, mas realmente é difícil um marido fazer isso, mas uma mulher que contradiz o que não foi naquele ano, ela tá na plateia. Ou então, quer dizer, você não contou não sei o que, o que ela quer falar, pede o microfone. Isso acontece porque não há perguntas do público. Mas não há perguntas do público. Quem vai já está acostumado. As perguntas são dos 4 e tal. Agora, isso é uma coisa importante. Você vê, o depoimento, a entrevista do CBDOC é fechada, é absolutamente acadêmica e técnica. A entrevista do MIS é aberta, mas ela é feita para esses 4 entrevistadores e a pauta ser seguida. Porque o que acontece com o público?
O público quer interagir e, em geral, dar a sua opinião. Tem sempre, todo lugar, vou contar uma coisa para vocês, mas eu acho melhor não comentarem, não, porque eu já tenho muita idade, não fica bem. Eu criei o Café Literário da Bienal do Livro. Então, em 98, a primeira Bienal, depois que o Brasil foi o país homenageado no Salão do Livro de Paris, que foi em 98, 97, era em 99, e o Rio queria fazer uma Bienal que fosse cultural e não uma feira de livro. Os editores me chamaram para conversar e perguntaram se eu topava fazer uma programação da Bienal do Livro que fosse um diferencial, que não fosse uma feira de livro cultural e tal. Porque São Paulo ia fazer uma feira de livro todo ano e o Rio não aguentava, as editoras do Rio não aguentavam fazer todo ano, porque elas não têm um faturamento, porque São Paulo é um estado mais rico, tem um mercado consumidor maior e, além disso, tem livros didáticos. O Rio tem mais editoras e tal. Isso, vocês veem, há 15 anos atrás, livro vendia, não é como agora que você lê de outras formas. E ainda tem o Kindle e tal, que baixa livro. Se eu topava fazer, eu falei, vocês me dão um mês para preparar? Dou. Eu falei, para ganhar de São Paulo faço qualquer coisa. E tal. Eu sou muito chauvinista, com carioquice. É um defeito que eu tenho, não devia ser assim. Mas eu sou muito defensora do Rio e tal. E aí eu fiz uma programação em que o principal dei o nome Café Literário, tá? Que era uma coisa que eu tinha visto no Salão de Livro de Paris, que chamava Café Fnac. Dentro da feira, que é uma feira para venda, havia programas culturais e tinha no andar de cima um auditório onde tinha tipo uma mesa redonda e tal, de debate em que eram os autores estrangeiros do país homenageado, principalmente. E no ano que eu fui, eu era diretora da Casa Rui Barbosa, que é do Ministério da Cultura, e eu era dos 4 brasileiros convidados para moderar essas sessões. Eu moderava 4 sessões. Uma delas era ao meio-dia de domingo. Tinha o Veríssimo, o Zuenir Ventura, o Sérgio Rouanet, o Muniz Sodré e mais um historiador. Eu falei, não vai ninguém, porque francês domingo, meio-dia, tá começando o aperitivo para comer, né, e tal. Era cheio, adoraram, era sobre cultura popular e cultura erudita. Mas lá embaixo no andar da feira tinha, sem estar fechado, um café que chamava Café Fnac, que tinha entrevista com autores franceses. E eu via que as pessoas, os franceses, adoravam esse Café Fnac. Então eu bolei um café literário, dei esse nome, mas que seria de um estilo carioca, quer dizer, com poltrona, podendo tomar vinho, cerveja e tal, o café literário. Mais um fórum de debate, mais um sarau para poesia e tal. No café literário, eu fiz durante 10 anos. Eu era, digamos, a curadora, a coordenadora da programação cultural. Então, eu escolhia, pesquisava durante 8 meses via o que estava na Inglaterra, o que estava em Londres, o que estava na Argentina, em Paris, certamente, e criava os assuntos, escolhia os escritores. E não era para fazer pergunta, convidava, tinha um âncora, que era um jornalista, eram 5 jornalistas na equipe, um âncora que fazia entrevista com as pessoas, eram 3 em geral, por sessão de café literário, e não havia perguntas do público. Uma vez o Zuenir Ventura, ele adora perguntas do público, ele é muito meu amigo, ganhou a medalha do cinquentenário do MIS, não porque é meu amigo, mas porque é um grande jornalista, um grande escritor. Bom, falou assim, olha, eu adoro o café literário, eu ia sempre ao café literário como escritor, mas eu gostaria que tivesse pergunta, é tão bom pergunta. Aí, eu falei, Zuenir, eu acho que não há pessoa melhor do que o seu colega escritor ou o que leu os teus livros, o jornalista que leu os teus livros, para fazer as perguntas, porque o público, ele, em geral, ele muitas vezes, a gente que faz tanto a seminário, a palestra, a conferência, o que acontece muito com o público? Ele não faz pergunta, ele quer fazer um comentário, ele fala da sua vida e do seu interesse,
vocês aqui são um espetáculo, vocês são do mundo acadêmico. Então vocês estão fazendo pergunta e quando falam do que vocês fazem é ligado ao nosso assunto. Então sempre que você tem um público geral, imagina, no Rio Centro, que foi assistir um café literário, tem sempre um maluco. O doido. Não tem, todo lugar não tem maluco. Tem um maluco que vai e tal fazer. Tem sempre uma professora que quer mostrar erudição. Uma professora de secundária, em geral, que quer mostrar que ela sabe, que ela conhece o escritor. Tem o que não faz pergunta nenhuma, que quer fazer comentário. Tem o que quer brigar. Não tem as pessoas da polêmica e tal. Aí uma vez eu deixei com o Zueni Ventura que fizesse numa sessão dele no terceira edição da Bienal do Livro que eu fazia. Ele, quando terminou, disse: "Ó, você tem razão, é melhor." Tinha uma professora que, olha, mas ela tinha um maluco e tal. Então, no depoimento do MIS não há perguntas. Mas, se alguma pessoa, dos que estão assistindo, é um auditório para 50 pessoas, em geral vão 20, depende. Vão 20, vão 10 ou vão 50 ou tem senha, dependendo da Ângela Maria e tal. Faz uma pergunta espontânea, é um negócio seguinte, estará, aí diz assim: "Mas vem cá, você não..." É lógico que a gente deixa a pergunta ir adiante, né? Agora, por exemplo, eu estou com muita vontade de caçar cônjuges. Você gosta de você botar a mulher na primeira fila? E ela, e já teve duas que pediram microfone. Pega um microfone a mim para falar e tal e tal. Ora, faz alguma coisa, vai dar depoimento para a posteridade. Seu marido já está na rédea curta a vida toda, desse um momento aí, deixa ele falar o que ele quer e tal, né? Mas, o que mais? Vocês tinham falado, feito uma outra pergunta ou sugestão. Vocês querem ver mais alguma pauta? Já está na nossa hora, gente. Eu tenho só mais uma pergunta. Com esse projeto dos 50 anos, né, do museu, vocês não têm uma coisa de memória dos funcionários? Depoimentos dos funcionários? Não, porque é sobre a minha... não. Nós temos... porque não há nenhuma... Porque essas suas histórias são incríveis, elas têm que estar registradas também. Não, porque eu vim aqui tomar um café no arquivo, eu não fiz um jogo, né? Eu sabia que tinha que ser uma coisa espontânea de interação. Como é que falou? A dinâmica. Era para eu estar fazendo uma dinâmica. Então a minha dinâmica é a conversa, porque eu sou da fase da conversa e tal. Então, não, o negócio é o seguinte, a ideia do depoimento é você ter mais uma contribuição para a memória da cultura brasileira, da cultura nas áreas de cultura do Rio de Janeiro. A gente também evita chamar gente de outro estado, de São Paulo, que tem muito, porque não tem dinheiro para passagem. Aí é difícil, mas às vezes chama e tal. Em alguns anos, quando o orçamento está melhor e tal. Uma coisa que eu vou fazer é o seguinte: alguém esperto vai copiar essas pautas para vocês. E vocês, eu mando para vocês, vocês encaminham para todo mundo o roteiro das pautas, porque aí vocês vão ter outras questões, outras perguntas, já sabem o início como é, o final como é. Há uma ficha técnica e quando começa o depoimento, como a gente pede para cada um dos entrevistadores, a primeira vez que falar, identificar quem ele é. Então ele diz Rio do Hora e tal, que é para quem está assistindo saber, porque senão ele não sabe quem é quem. Às vezes durante o depoimento sabe. Quando começa assim, estamos dando início ao depoimento à posteridade de fulano de tal, às 2h05 do dia tal, quarta-feira, no Museu da Imagem do Som do Rio de Janeiro, e temos na mesa fulano de tal, que é tal coisa, como entrevistadores, o Rio do Hora, maestro, compositor, o Paulão Sete Cordas, compositor e violonista, e o entrevistado de hoje é o Zeca Pagodinho. Às vezes a gente chama eles para compor a mesa, às vezes eles já estão sentados, porque muitos se apressam, sentam, já estão lá, tem os velhinhos, tem de tudo e tal. Aí começa sempre com o coordenador, dia, hora que nasceu, às vezes um fala que nasceu, aí começa a contar, mas não diz a data ou não diz o nome da mãe e tal, começa logo a falar da sua carreira e não contou a infância, se estudou no colégio.
E no final você tem a ficha técnica dando os créditos, quem fez a pauta, quem é a gerente de produção, quem coordenou o depoimento, depois quem está no depoimento, que é a coordenação da mesa, a diretoria do MIS e tal, agradece a presença de todos e principalmente a presença do tal entrevistador, do tal e do nosso mais fabuloso entrevistado, que é sempre o melhor fulano de tal, e nós damos flores para este entrevistado. Todos ficam muito felizes. Eu vou mandar essas pautas para vocês terem uma ideia de como ela é, mas saibam que nós aprendemos com o CPDOC, quer dizer, que esta hoje, mas é um CPDOC, mas da cultura, não da política, e uma coisa cultural, social. Eu tive enorme prazer de estar com vocês, foi uma tarde muito agradável, fiquei muito contente de conhecer vocês. É uma pena que eu não pude saber o nome de cada um e conhecer cada um de vocês, mas realmente vim com, assim que o CPDOC chamou, eu aceitei de primeira, não foi? Foi. Dizendo, dia 13 eu não vou trabalhar de tarde, eu vou conversar com os colegas documentalistas, historiadores, pesquisadores e incentivar cada vez mais esse projeto. Muito obrigada pela paciência.